caminho, paz no coração de todos vocês, amigos do Diálogo Espírita. Artes, atração e auxílio são os temas que serão abordados hoje no nosso quadro Reflexões de A a Z. Sobre as artes, nós vamos examinar aqui pelo menos 4 questões extraídas do Livro dos Espíritos que tratam especificamente delas. Atração. Sabemos das propriedades físicas exercidas pela gravidade e pelo magnetismo em geral, nos quais os opostos se atraem e os iguais se repelem. Será que entre os espíritos esta dinâmica se mantém, estas regras permanecem válidas? E sobre auxílio, o que nós podemos dizer? Faz parte, é um tipo de caridade? E o Espiritismo responde uma pergunta interessantíssima. A dependência física e ou psicológica de substâncias como o álcool e os psicotrópicos tem alguma coisa, alguma relação com as vidas passadas? Tudo isso a partir de agora para você aqui no Diálogo Espírita número 555. Prezados amigos, reflexões de A a Z de hoje. Vamos recomeçar tudo de novo, lá pelo início do alfabeto, a letra A, e vamos começar com artes, é o primeiro item. Andréia e Rose me acompanham. Eu vou me permitir fazer a leitura de 4 questões do Livro dos Espíritos que tratam especificamente sobre as artes. Ok? Na 220, pode o espírito mudando de corpo, ou seja, quando ele reencarna, de uma encarnação para outra, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida, quer dizer, além disso, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde, numa outra reencarnação. Ok? Na questão 316, eles vão abordar de novo o assunto sobre as artes. Vejamos aqui a pergunta. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Resposta: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Aí nós temos aqui mais uma, antepenúltima aqui, 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo o que as artes se dedicam? Aí fica bacana essa pergunta, Resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam. Aí eu pulei um pedacinho e passo um pequeno trecho do comentário de Allan Kardec. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que os espíritos superiores sob várias designações. E a última que eu queria colocar aqui, com a permissão de vocês, é a 565. Bem curtinha. Pergunta: atentam, quer dizer, prestem atenção, cuidam, se interessam, os espíritos em nossos trabalhos de arte por eles se interessam? Resposta: atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Então,
vai depender de como os encarnados se comportam, a dedicação que eles dão para certas artes, e receberão uma assistência proporcional a essa dedicação, a esse trabalho e aquilo que dessas artes pode redundar para o bem comum da sociedade, de encarnados e desencarnados. É você que prossegue com as artes? Posso ser, sim. Então, por favor. Eu peço licença, acompanhando o Wilson, para ler um pequeno trecho do Emmanuel, no livro Consolador, o Espírito Emmanuel, que psicografou esse livro, através do médium Francisco Cândido Xavier, sobre a nossa ânsia de beleza e o que a arte significa do ponto de vista espiritual. Diz ele: a beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual aqui na Terra não percebemos senão o reflexo. Do ponto de vista espiritual, então, como colocado por Emmanuel, a arte é a busca de refletir de alguma forma a beleza, de cultuar a beleza. E nós podemos cultuar a arte do ponto de vista espiritual, ainda segundo o Espírito Emmanuel, e também de acordo com os ensinamentos codificados por Kardec, de duas formas. Ou pela contemplação das belezas do universo, na qual a nossa alma se enleva, ou pela contemplação dos trabalhos daqueles espíritos que, mesmo encarnados, inspirados pelo ideal da beleza, tentam traduzir em obras humanas aquilo que busca o culto dessa beleza, dessa graça, dessa superioridade, traduzindo-a em obras artísticas. O espírito Lavater, por sinal, acompanhando algumas elucidações, alguns estudos de Leon Denis, ele esclarece que a arte, a busca do belo, somente pode ser considerada assim, na sua acepção, quando ela é a tradução da beleza, a busca da beleza, em qualquer tempo e para qualquer criatura. Nós teríamos assim a manifestação humana daquilo que na Terra é classificada como arte, em movimentos passageiros, culturais, que nem sempre expressam para todos o ideal de beleza. Mas a arte, na sua essência mais depurada, a arte imortal, a arte eterna, seria aquela que busca traduzir o belo. E sempre seria o belo para todas as criaturas em qualquer época. Quando nós examinamos uma escultura de Fídias, por exemplo, na Grécia, ou do Michelangelo, nós todos nos comovemos ante aquela beleza. É universal a admiração artística por aquilo que foi produzido. Quando nós examinamos uma pintura de Peter Honsner ou uma obra de Rafael, de Renoir, todos nós nos comovemos com a beleza expressa. E isso, para os espíritos, é a arte na sua concepção imortal. O resto são manifestações da cultura humana, passageiras, transitórias, que traduzem movimentos diversos, às vezes inquietos do espírito humano, mas que não se perpetuarão como arte pelos milênios afora. Muito bem, sua fala já foi uma arte. Gostei, arte gostei. Boa, eu espero, não arte transitória. A arte da oratória, não é, minha gente? Andréia, sobre a atração, deixa eu dar uma pequena introdução aqui também. Não sei exatamente como é que você vai... Porque há vários tipos de atração. Eu coloquei, inclusive, na nossa voz, existe atração física por leis físicas do magnetismo, a lei de gravidade, entre os corpos celestes, etc. Mas veja aqui, uma questão interessante aqui do Livro dos Espíritos, questão 386. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se em outra existência corporal e reconhecer-se? Resposta: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão.
E aí a gente naquelas histórias, exatamente. Adorei. Naquelas histórias românticas, né? Se de casos. reconhecem, Às vezes através de um país para outro, ou o Brasil já é um país continental, já se fala, né? Quantos de nós conhecemos casos que caem nessa situação, de pessoas que parece que realmente um busca o outro a muitos quilômetros de distância, centenas de quilômetros. Andréia, o que você tem para acrescentar? Bem, aqui a gente pode pensar, né, também nessa atração que nós sofremos, que nós exercemos pelo pensamento, né? Existe uma atração muito forte pelo pensamento, então nós sintonizamos com algo e aí pode acontecer isso que o seu Wilson leu aqui no Livro dos Espíritos, de encontrar um espírito amigo, que foi amigo em outra vida, e eu simplesmente sentir uma afinidade por aquela pessoa, e nem sei de onde, né? Eu penso, nossa, mas eu gosto tanto daquela pessoa, conheço tão pouco, e já sinto tanta afinidade. Pode ter certeza que em muitos casos é um espírito amigo, que está se reencontrando naquela nova cena, naquela nova vida e situação. O pensamento, ele atrai, o pensamento plasma e ele exerce uma lei, ou melhor, ele exerce uma atração com aquilo que nós pensamos. Quando eu estava estudando para falar um pouco sobre a atração, né, tem um relato de Madre Teresa de Calcutá que ela dizia que ela não se envolvia com movimentos contra a guerra, né? Ela se movia em movimentos pela paz. Porque se ela ficasse pensando na guerra, de certa forma iria atrair isso. Quando eu penso, eu não quero encontrar uma pessoa que seja ruim, ou uma pessoa que seja desonesta, ou uma pessoa que não me trate bem. Não pense dessa forma, pense o contrário. Eu quero encontrar alguém honesto, eu quero encontrar alguém amoroso para me relacionar, amoroso ou amorosa. Eu quero encontrar alguém do bem, né? Porque quando eu penso num lado negativo, muito provavelmente o meu pensamento vai fazer esse imã, né? Agora, o que eu atraio para a minha vida? Como que essa lei de atração ocorre, né? Pelo movimento natural da vida. Então, se eu ficar repetindo coisas negativas, eu vou fazendo uma vibração, uma sintonia. E muito provavelmente eu entrarei naquela faixa vibratória. Então, a gente tem que elevar o pensamento. Verdade. E acrescentando que também é muito importante aí a atração dos espíritos desencarnados, né? Nós atraímos para a nossa companhia, são invisíveis aos nossos sentidos físicos, mas eles estão aí, como dizem os espíritos, como uma nuvem nos envolvendo por todos os lados. E aí a gente vai escolher as nossas companhias. Como? Através disso que a Andréia também colocou, pelo pensamento. Aí é como se a gente estivesse usando o seletor do rádio, da televisão, para sintonizar determinados canais. Nós é que escolhemos. Se nós não atrairmos, se nós não pensarmos mal, nós não vamos atrair para o nosso convívio mentes que pensam mal. Vamos atrair, pensamos bem, positivamente, e vamos atrair os bons. Temos aí uns minutinhos ainda para a Rose abordar o auxílio. Quando nós falamos em auxílio na seara espírita, nós nos lembramos de dois aspectos. O nosso dever de solidariedade, o auxílio mútuo, e muitas vezes nós lembramos do auxílio espiritual que nós buscamos para as nossas vidas. Precisamos lembrar, com o conhecimento espírita, que os nossos espíritos amigos, nossos mentores, nos ajudam em tudo que podem. Entretanto, nós vemos muitas vezes uma interpretação um tanto errônea, até viciada, de quem ingressa no movimento espírita sem realmente estudar a doutrina e que se torna, de alguma forma, ou tenta se tornar, dependente de orientação espiritual, de auxílios diversos, busca gurus para tomar as decisões e direcionar condutas que lhe compete desenvolver por si mesmo. Os espíritos superiores jamais tomam decisões ou orientam ou dão conselhos sobre assuntos que nos compete resolver. Então, o auxílio espiritual existe, a mediunidade com as comunicações de orientação existe, mas jamais um espírito superior vai tomar sobre si um fardo que nos pertence porque nos tiraria a experiência e não vai nos orientar para condutas
sobre assuntos que nos competem com a nossa visão de mundo, desempenharmos o nosso melhor e nós mesmos resolvermos. A outra parte do auxílio, que é muito importante, me parece fundamental, é lembrarmos que estamos na Terra num movimento de solidariedade, de fraternidade. Então não podemos nos trancar na concha familiar, na concha do nosso grupo de afinidades maiores, sem estendermos os braços e auxiliarmos também. Quando Jesus socorre o mundo, ele socorre através dos homens. O auxílio espiritual mesmo e o auxílio material não se materializam sem que a gente disponha de algum instrumento que o facilite. Quando a multidão faminta ouvia Jesus e os discípulos lhe disseram: vamos dispensar todos, mestre, porque não temos como lhes dar de comer ou de beber, Jesus perguntou: quantos peixes tendes? Ele não disse: vou fabricar peixes, vou multiplicar comida. Ele perguntou: o que vocês têm a oferecer? E com 5 ou 7 peixes, segundo as versões, fornecidos por mãos humanas, ele produziu centenas de alimentos necessários para alimentar toda aquela multidão. Do pequeno pão que lhe foi apresentado, ou de alguns pães que lhe foram apresentados, ele produziu cestos de pão que socorreram a todos. Quando lembramos de auxílio, temos que nos lembrar, não podemos socorrer a fome do mundo, mas podemos dar 2 pães e 5 peixes, ou 2 pães e 7 peixes, que Jesus multiplicará. Pois é, né, Rose? Foi bem posto isso. Eu lembrei aquele ditadinho popular, né, de que diz que o pouco com Deus é bastante, né? Exato. Realmente, o bem ele tem o amor, né? E por consequência o bem é um produto do amor, poderíamos colocar assim. Ele tem esse dom, essa capacidade de se multiplicar realmente, porque ele contagia, ele angaria simpatia. Eu vejo isso no meu projeto das crianças todos os dias. Maravilha, né? Então é verdade, é muito bacana isso, essa disposição de servir, né? Ela pode parecer que não. Às vezes parece que ninguém fica na indiferença, que ninguém percebe. Às vezes recebemos até ingratidão daquele que é o favorecido, mas não é bem assim. Espiritualmente a gente sabe que há desdobramentos muito importantes. Bom, ficamos por aqui com nossas reflexões de AZ de hoje e segue os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Matéria de capa desta edição: a reencarnação sob diversos aspectos. Editorial: O Lado da Luz. Em Trocando em Miúdos: Educação, Oração e Mudanças, aforismos que enriquecem a alma. E ainda uma abordagem especial sobre as doenças mentais à luz da doutrina espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós nos reportamos ao livro O que é o Espiritismo, onde Kardec faz uma espécie de introdução e uma síntese dos pontos principais da doutrina espírita de forma muito didática. No capítulo 1, entre vários outros assuntos, ele expõe, respondendo a perguntas que lhe foram enviadas, quais são os meios de comunicação com os espíritos e de que forma nós podemos obter comunicações mediúnicas mesmo pessoais. E o assunto é de muito interesse para todos nós que gostaríamos de obter comunicações dos nossos entes queridos ou que gostaríamos até de saber se a comunicação mediúnica é realmente verdadeira ou se é uma ilusão ou uma farsa. O seu interlocutor, quando é esclarecido a respeito das várias formas de se obter comunicação de espíritos, pergunta se ele mesmo poderia obter essas comunicações pessoalmente, se ele poderia atuar como médium. E Kardec esclarece que todas as pessoas, a princípio, podem ter a faculdade mediúnica. Elas deveriam, para saber se têm a faculdade mediúnica, experimentar, descobrir se tem, mas avisa:
Não é possível dedicar-se à comunicação mediúnica ou experimentar, se temos a faculdade, sem antes um prévio, demorado e acurado estudo da matéria. Ele alerta: se um químico se uma pessoa que gostasse de química fosse fazer experiências num laboratório com vários produtos voláteis sem ter o mínimo preparo, o que aconteceria? Com facilidade, ela no mínimo queimaria os dedos e até poderia explodir o lugar. Ele alerta, então, que aqueles que querem saber se têm faculdade mediúnica ou desejam obter por si mesmos comunicações dos seus entes queridos, podem e devem fazê-lo. Está ao alcance de todas as pessoas. O livro dos médiuns, aliás, é um roteiro seguro para esse método de experimentação, mas precisam antes dedicar-se a um estudo sério da matéria para evitar qualquer percalço. Por quê? A causa física da comunicação mediúnica está na interpenetração dos fluidos, da energia, de certa forma, da constituição do corpo espiritual ou perispírito do espírito comunicante com o do médium. Tem que haver uma certa afinidade, uma possibilidade de assimilação da energia de um com a de outro, para que a comunicação se dê. Sua causa moral, segundo Kardec, está na vontade que o espírito desencarnado tenha de se comunicar. Se ele não quiser se comunicar, não há como obter a comunicação dele. Para que ele tenha essa oportunidade ou queira se comunicar, é preciso que ele tenha uma certa simpatia pelo motivo de ser chamado, que ele tenha uma certa afinidade com a pessoa que vai servir de intermediário, que as suas ocupações no plano espiritual, a sua situação, indiquem que ele possa vir, porque de repente atrapalha o seu processo de adaptação, de harmonização, não é um momento oportuno, ele está dedicado a estudos próprios ou nem tem interesse em comparecer. Então é preciso que todas as circunstâncias que cercam o fenômeno mediúnico sejam estudadas profundamente, de preferência num grupo sério, equilibrado, para que alguém tente experimentar se tem ou não o dom da mediunidade. Mas a mediunidade é democrática, ela aparece em toda parte, e as pessoas de quem menos suspeitamos às vezes têm a possibilidade de desenvolver ou de educar o seu dom mediúnico, mas sempre, com estudo prévio, num grupo equilibrado, com objetivo sério, porque espíritos sérios só vêm a reuniões sérias. Espíritos frívolos, como pessoas frívolas, temos as multidões soltos por aí. E esses respondem tudo o que se pergunta e comparecem a toda parte, porque não tem compromisso. Então, para atrairmos a assistência de espíritos sérios, elevados, precisamos estudar, praticar com assiduidade e nos integrarmos a um grupo bem orientado para termos segurança do processo. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. O alcoolismo ou a dependência química tem alguma coisa a ver com vidas passadas? Muito bem. Eu vou ler aqui a citação de vício pelo dicionário. Diz assim: o vício significa defeito físico ou moral, imperfeição grave de uma pessoa ou coisa, disposição natural ou tendência para praticar o mal, qualquer ação ou comportamento nocivo motivado por essa tendência. Depravação,
qualquer costume condenável ou prejudicial. Essa é uma citação do dicionário que todos nós temos acesso rapidamente fazendo uma busca na internet. Bem, se a gente for levar em consideração essa citação sobre viciação, nós também deveremos pensar que nós não desenvolvemos um estado de viciação para determinada coisa, ou seja, alcoolismo, ou uso de drogas, ou viciações, por exemplo, de gasto compulsivo ou de comer compulsivo, em uma vida apenas. Por quê? Somos espíritos que estamos vivendo muitas vezes aqui no plano terreno. Nós reencarnamos para poder evoluir. Nós viemos para cá, nesse nosso corpo físico, muitas vezes já, e voltaremos ainda outras tantas vezes. Então, nós estamos num constante aprendizado, estamos subindo uma escada da evolução, estamos dando passinhos, ainda que lentos, ainda que às vezes indecisos, para esse grande caminho de luz que todos nós estamos destinados. Então, podemos dizer que sim, que existe uma influência, pode estar ligado a vidas passadas. Porque pode ser que numa vida passada eu ainda tinha alguma dificuldade, ainda utilizava o recurso da fuga ou da esquiva emocional pela via da viciação, e ainda hoje, nessa outra vida, nessa nova vida, eu ainda não depurei dessas dificuldades. Ainda estou em aprendizagem e posso muitas vezes cair nessa armadilha da viciação. Às vezes, também temos alguma dificuldade nessa vida presente, que não tem a ver com coisas de vícios da vida passada. Pode ser que nesse momento, por alguma razão, eu me encontre numa situação muito difícil e pense que por essa porta, por esse caminho, eu consigo lidar melhor. É sempre um grande engano, porque quando mergulhamos no alcoolismo ou em qualquer outro tipo de viciação, nós passaremos por dificuldades e nós prejudicaremos o nosso próprio desenvolvimento moral e das pessoas que convivem conosco. Então, pela lei de causa e efeito, logicamente, em algum momento, nós teremos que colher essas sementes que nós plantamos. Então, meus amigos, sempre que nós estivermos com alguma dificuldade, vamos recorrer à prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso guia, ao nosso modelo, que é Jesus. Vamos pedir ao nosso mentor, vamos solicitar essa ajuda do alto para que consigamos lidar com essa viciação neste momento. Existem tratamento, você pode recorrer, por exemplo, à ajuda de um psiquiatra, que é um profissional da área de saúde mental, à ajuda de um psicoterapeuta, que é o psicólogo, que também está ali para te auxiliar. Se nós tivermos que entender a origem da viciação, logicamente, compreendendo, nós saberemos que estamos nesse caminho de desenvolvimento e provavelmente está ligado sim a uma vida anterior. Porém, agora, neste momento, nós podemos melhorar, sair dessa situação, buscar ajuda, elevar nosso pensamento, cuidar da saúde física, fazendo exercícios, cuidando da alimentação, cuidar da saúde mental, buscando boas amizades, boas influências, evitando lugares que me colocariam em situações de risco. E seguimos em frente, sempre em busca de melhor aprendizagem. Muita paz a todos.